Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Amém? Então, quero falar, irmãos, bem rapidamente dos 10 mandamentos do ordeiro de uma célula. Então, a célula, ela começa quando chega a primeira pessoa, já começou a célula. Quando começa a célula, pastor? Primeira pessoa chegou na casa, já começou. Porque ali, né, vamos estar conversando, vamos estar recebendo aquela pessoa ali. Por isso que é importante o líder saber que a célula começa quando chega a primeira pessoa. E só termina quando? Quando a última pessoa vai embora. Amém? Uma vez eu estava numa célula, acabou a célula, o líder queria ir embora. Ele e a esposa queriam ir embora, eu peguei no braço dele assim, falei, não, você não vai embora não, você vai ficar aqui comigo. Não é? Agora é a hora do lanche, é hora da gente, né, porque a célula, irmãos, não é só a folha. Obrigado, Andréia. Não é só a folha. A célula é a comunhão, a célula, né, é recepcionar as pessoas. Tem gente, irmãos, que está com problema, tem gente que está precisando conversar, tem gente que está precisando de um abraço, tem gente que está precisando, não de uma palavra. Então, chegou antes, ali é um tempo de comunhão. Chegou primeiro, a primeira pessoa, irmão, já tem aquele tempo de comunhão. Como acabou a célula, agora a célula não acaba como acaba a folha. Tem a parte do lanche também, da comunhão, e a parte mais gostosa da célula, né, irmão? Do lanche, né? Pelo menos eu penso assim, né? Gordinho é fogo. Então, queridos, a célula termina quando todo mundo vai embora, né? Então, olha só, os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, iniciar sempre no horário e ser fiel neste horário. Então, é muito importante, irmãos, o líder, que horas começa a tua célula? É 8 horas? Então, é 8 horas. É 8h15? Então é 8h15. Porque tem líder que fala assim, ó, vou esperar as pessoas chegarem. E aí, irmãos, o que vai acontecendo? Vira uma bagunça, porque aí a turma fala, não chego, nunca começa quando eu chego. Então, a pessoa chega 8h30, 8h20, 8... E não tem horário, porque o líder está esperando as pessoas chegarem. Então é importante, 8 horas que vai começar, 8 horas começa o louvor. Já faz o louvor, irmãos. Faz oração e vamos para o louvor. Vamos adorar, vamos fazer um barulho do céu. Né? Chama lá, fazer o louvor, chama a presença de Deus, os vizinhos já vai estar ouvindo já o louvor, amém? Irmãos, quem chegou atrasado, perdeu. Ah, pastor, mas ninguém consegue chegar 8 horas. Então, coloca lá, irmãos, a nossa célula vai começar 8h15, pronto, 8h15 começa, 8h15, não tem problema se não vai começar 8 horas, mas você tem que estabelecer o horário para começar, amém? Se é 8h15, é 8h15, se é 8h10, 8h10, se é 8 horas, é 8 horas. E é muito importante. Agora tem que tomar cuidado, só alguns horários, por exemplo. Olha só o que aconteceu. Uma célula quis colocar um horário 6 horas da tarde. Você acha que é bom quarta-feira, 6 horas da tarde? Irmão, ninguém vai. Porque as pessoas estão chegando do serviço. Não é um horário inteligente. Horário inteligente, irmãos, é 8 horas. Amém? 7h30, de repente, não sei, mas 8 horas, devido ao trânsito, devido às pessoas virem do trabalho, irmãos, tem que ser, eu acho que 7h30, 8 horas, não é? 8 horas é um horário ideal, 8 horas, não pode ser muito tarde também, por exemplo, 9 horas, a não ser que tem alguma coisa lá que não consegue. Nós fomos lá em Marília, irmãos, eles tinham células de jovens, que vinham da faculdade, sexta-feira, meia-noite. Né? Mas não prevaleceu também. Depois fica sabendo que não prevaleceu. Porque não prevalece, irmão. Não dá. Por mais que é jovem e tal, né, na benção. Irmãos, um horário tem que ser um horário que dê para todo mundo. Então, o horário, agora é importante, queridos, presta atenção. Você estabeleceu o horário. Qual horário começa a tua célula? É 8 horas? É 8h15? É 8h10? Então, é 8h30? Tudo bem, mas estabeleça um horário. Glória a Deus. Se der para todo mundo 8 horas é o ideal. Estou falando de semana. No sábado, pode ser 5 horas da tarde, pode ser 6 horas da tarde, pode ser 7 horas da noite, 8 horas da noite. No sábado, aí é mais tranquilo o horário. Mas de semana, o certo é ser, né, o mais comum é ser 8 horas da noite. No sábado pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, aí no sábado é mais tranquilo. Então, outra coisa importante, oração rápida e inteligente para começar.
não é? Vai começar, irmãos, vamos ficar de pé, das mãos, inicia. E nós tivemos uma célula, então eu vou contar alguns causos para vocês aqui. O líder ficava orando meia hora, irmãos, para começar a célula. Irmão, alguém aguentava? Ele queria fazer intercessão, orar pelo presídio, queria orar pelo governo, queria orar pela agricultura, pelo agro, queria orar por todo mundo. Ninguém aguentava, irmão, a oração dele. Aí chegaram para reclamar comigo, falou, pastor, não aguenta, o cara é meia hora de oração para começar a célula. Então, irmãos, tem que ser uma oração rápida, inteligente, amém? Senhor, estamos aqui agora, recebe nossa adoração, nosso louvor, que o Senhor seja abençoando nossa célula, que nós possamos ser abençoados, aquela oração rápida e inteligente. Outra coisa, fez oração, irmãos, louvor, 1 ou 2 louvor, tem célula que gosta de um louvor só, tem outros que gostam de 2 louvores, 1 a 2 louvores, então 2 louvores, irmãos, 1 ou 2, você que escolhe, não é? Então, outra coisa, só que o que é importante? Preparar a TV com letras. Então, hoje nós temos muita Smart TV que já tem lá no YouTube, não é? E aí você coloca lá na TV, todo mundo lê a letra, não pode ser o YouTube sem a letra, né, irmãos? Tem que ser o YouTube com a letra. Se não tem Smart TV no ambiente, irmãos, folhinha. Por quê, irmãos? Olha só, a célula é voltada para o visitante. Se eu levo um visitante lá que não conhece a música, está todo mundo lá, Jesus, maravilhoso, o cara está assim. Irmão, a célula é voltada para o visitante, amém? Quinta-feira nós tivemos no Célula, na casa do Rodrigo e da Vanessa, e o rapaz lá reconciliou com Jesus, amém? Foi uma benção lá, né? O casal aí maravilhoso, o Rodrigo e a Vanessa, foi maravilhoso, o CE, teve reconciliação, não é? Mas assim, tinha letra, e a pessoa canta junto, glória a Deus, é uma benção, irmãos. Então assim, ó, o louvor é para todo mundo participar, todo mundo cantar, ou então na Smart TV, ou então com a folhinha. Então, eu já fui supervisionar a célula, irmão, chegava lá, cadê o líder? Não tinha folhinha, né? E a gente fala assim, irmãos, tem que ter a folhinha, mas muitas vezes o líder não se atenta com isso aí, você tem que se atentar, é muito importante, você tem que ter a supervisão, né? A supervisão a gente puxa na orelha, né? 4, ou a folhinha ou TV. 4, a oferta. Depois do louvor, o que nós temos, irmãos? A hora da oferta. A oferta, então é importante alguém preparar uma palavra e orar. Uma palavra curta, ó, a Bíblia diz que é dando que se recebe, então a oferta é bíblica, isso mostra a generosidade do nosso coração para com o nosso Deus. Porque o próprio Deus, irmãos, estabeleceu a oferta. A oferta, a gente não tem que se envergonhar da oferta. E não precisa falar também o que vai fazer com a oferta, irmãos, né? Ah, nós vamos comprar cesta básica, nós vamos pagar diesel da van que pega os irmãos. Irmão, para com isso, não tem que falar nada, irmãos. A Bíblia diz que nós podemos adorar a Deus com a nossa oferta. Nós vamos fazer a oferta agora. Se você não tem, fique tranquilo, fique na bênção, não é? Fique na bênção, tranquilo. E aí, irmãos, orou e pronto. Não precisa explicar porque, não é? Não, nós vamos agora pegar a oferta e nós vamos comprar cesta básica, nós vamos comprar óleo diesel para as vans, irmão, não precisa explicar nada, não é? Não precisa explicar nada, amém? Depois foi, irmão, é uma oferta, essa oferta vai ser direcionada para a igreja, né? Igreja, só isso, mas é a palavra. Nós também não tiramos dízimo também na oferta, na célula. Dízimo se entrega na igreja, é só oferta, amém? Uma palavra, uma oração porque a oferta faz parte do culto. Isso tudo faz parte do culto. Depois da oferta vem os avisos importantes e os alvos da célula. Aqui, irmãos, ó, quais são os avisos importantes? Por exemplo, sábado passado nós tivemos a escola do reino, com a classe maturidade. Irmãos, foi maravilhoso, nós tínhamos 100 pessoas aqui, 100 pessoas, foi muito gostoso, muito maravilhoso. Eu fui muito abençoado, foi muito gostoso. Deus me deu cada insight aqui no sábado aí, foi uma benção. Então, irmãos, ó, escola do reino, irmãos, ó, vamos colocar que hoje é quarta. Sábado agora nós vamos ter a escola do reino. Eu vou participar, queria que você fosse. Então fala com entusiasmo, irmãos. Mobilize, você que é líder, mobilize as pessoas, que muitas vezes o líder está tão sem entusiasmo que nem as pessoas, nem para dar aviso, ele tá animado. Então você tem que ter animado. Outra coisa também, irmãos, o alvo da tua célula. Você quer multiplicar a tua célula? Tem data de multiplicação? Você tem que falar. Tudo que você não fala, acaba no esquecimento. Glória a Deus. Muito importante ter os alvos. Outra coisa também importante, 6º, palavra de compartilhamento. Aí vai ter a palavra,
né? O líder, irmãos, ele é um facilitador, ele não vai pregar de novo, né? Pregar, fica lá 1 hora pregando. Ele pode até expor a palavra bem exposta. Eu fui quarta-feira no CE da Priscila e do Anderson, né? Eu não vi o Anderson, eu vi só a Priscila aqui. A Priscila está aí, o Anderson não veio, não está aqui, né? Então, eu fui na cela do CE do Anderson e da Priscila. Irmãos, o Anderson ministrou maravilhosamente bem, falando, você viu que ele estudou a palavra, olha que coisa maravilhosa, ele estudou a palavra, ele foi falando sobre graça, não é? A graça é favor imerecido, também a graça também é força capacitadora, e foi ministrando, e foi falando, foi maravilhoso, irmãos, foi maravilhoso. Então, é muito importante, e aí foi feitas as perguntas, ele deixou todo mundo falar, então, isso é um líder, ele estuda, não é? Ele traz aquele resumo, e aquele resumo pode durar 10, 15 minutos, porque tem visitante que ele tem que sintonizar a pessoa, tem gente que faltou no culto, não sabe a palavra, e ele vai trazer todo mundo para a pessoa entender a palavra, 10, 15 minutos, e ele compartilhou bem, depois, né, ele foi perguntando, deixando todo mundo perguntar ali, e foi maravilhoso, não é? E na quinta também eu fui no CE junto com o pastor Adriano, lá no CE da Vanessa e do Guido, e o Diego também ministrou super bem também, e teve uma conversão lá, foi maravilhoso também. Então, queridos, o líder, ele não... Agora imagina só, irmãos, você vai na célula, o líder fala 1 hora. Irmãos, o gostoso da célula, o que é? É as pessoas falarem, é as pessoas compartilharem. Eu já vi célula, irmãos, que as pessoas choram, já vi célula que as pessoas se emocionam, as pessoas se sentem importantes falando, não é? Então é muito importante o líder saber que ele não vai falar 1 hora, ficar repregando a mensagem, não, ele é um facilitador, ele vai ter aquela introdução, não é? Introdução que ele vai estudar a folha. Olha só, como é importante estudar a folha, irmãos. Eu fui numa célula uma vez, aí acabou a célula, eu falei para o líder, chamei o líder e falei assim, fala a verdade para mim, só mentir para mim, você não estudou, né? Ele falou, como você sabe? Eu falei assim, porque na folha está falando uma coisa e você falou outra. Você falou outra totalmente diferente. Irmãos, era nítido que ele não tinha estudado a folha. Porque ele falou coisas que não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver, ele não estudou. E ele falou, ele fez do jeito dele. Então ele demonstrou o quê, irmãos? Que não estava preparado para ministrar. Então, por isso que o nosso Tadel é de segunda-feira, para você, já pegou a folha, irmãos, estuda, pega os versículos, não é? Pega o YouTube, lá, a pregação do YouTube, ouve de novo. Ouve de novo a pregação do YouTube, estuda, vê os versículos, vê lá os detalhes, isso é importante para você. Eu fico feliz quando eu vou em célula, irmãos, que o líder está lá todo marcado, a folha dele toda marcada, né, do marca-texto, escrita, porque a gente vê, irmãos, que ele se dedicou, ele estudou, isso é maravilhoso. 7º, aí acabou, irmãos, fica de pé a oração final. Na oração final, irmãos, pode ministrar os dons espirituais. Se alguém tem, só não tem que tomar cuidado, irmãos, com meninice, negócio de dons, porque eu vi, tem muitas vezes aí nos dons, ainda mais célula de jovem, é profetada para lá, profetada para cá, que muitas vezes não tem nada a ver, negócio de namoro, que vai para o inferno, é umas coisas aí, tem que tomar cuidado com os dons também, para não ser uma coisa infantil, uma coisa que não edifica. Irmãos, os dons não é para ameaçar ninguém, os dons é para edificar as pessoas, não é? Tem que ser uma coisa de Deus, não pode ser a coisa carnal, tem que ser espiritual, amém? Uma coisa também, irmãos, importante, com você que está ministrando, quando vir um pastor da rede lá, teu supervisor, ele está lá, irmãos, fala para ele orar, o nosso supervisor está aqui, nós queremos honrar ele aqui, então ele vai orar no final, o pastor da rede está lá, você deixa ele orar no final, porque, né, você vai honrar o teu supervisor, vai honrar o teu pastor de rede, e deixa ele orar. Muitas vezes a pastora, irmãos, ela vai na célula, e muitas vezes ninguém deixa a pastora orar, e a pastora é muito usada nos dons espirituais. Eu já vi a pastora sendo usada lá, que as pessoas uivavam, irmãos, chegavam no chão chorando e uivando, né? E muitas vezes a pastora vai na célula, e muitas vezes nem chama a pastora para fazer a oração final, né? Não chama a pastora, o líder, não, deixa eu... Irmãos, quando tem uma supervisão, no momento final, chama o pastor de rede, fala, o pastor de rede está aqui, né, o supervisor, para ele orar, ou o pastor de rede, se for os pastores, né, os pastores, ou eu, a minha esposa,
o pastor está aqui, pede para orar, porque é muito importante, irmãos, ali você está honrando também os teus pastores também, amém? Então, e ali na oração final, irmão, você pode trazer a presença de Deus, né, fazer as pessoas declararem, buscarem a Deus, tem um momento, aí tem um momento de adoração, pode colocar um hino, buscar a presença de Deus ali, não é? Você pode sair colocando as mãos nas pessoas, e para Deus renovar elas, para Deus batizar com o Espírito Santo. Então, é muito importante, só tem que tomar cuidado, irmãos, com libertação na célula. Nós já fomos em célula que muitas vezes a gente colocou a mão, manifestou um demônio, mas a mulher da casa ficou assustada lá, anfitriã. Então, não que a gente não tem que expulsar demônio, né, irmão? Mas você tem que tomar cuidado para porque muitas vezes você pensa que está fazendo um movimento lá e está sendo o contrário. Se você vê que a pessoa tem algum problema espiritual, deixa terminar a célula, você chama a pessoa no canto e fala, quero orar por você, né, de repente, ou lá na igreja, ou num quarto separado lá, não vai sozinho, sempre, né, sempre com outra pessoa ali. Você pode fazer um trabalho de libertação ali, fazer um mapeamento, mas toma cuidado porque manifestou o demônio e o demônio começou a quebrar tudo na célula. E a pessoa nova convertida, irmãos, o anfitrião fala, eu não quero isso aqui na minha casa não, essas coisas feias aqui não quero não. Então, muitas vezes a pessoa não compreende, entendeu? Então você tem que ter sabedoria também para... Tem gente que assusta, irmão, você pensa que vai, né, não, estou abafando, que você está assustando as pessoas muitas vezes. Então tem que ter sabedoria. Tem gente, tem hora, tem célula que não tem como mesmo, você tem que mandar embora, amém? Mas toda a sabedoria ali, porque são pessoas, né? Agora, olha outra coisa importante, irmãos, a duração da reunião da célula. Irmãos, o bom seria que a célula demorasse 1 hora. 1 hora, toda a célula, depois tem um lanchinho. Mas 1 hora, no máximo 1h15. Então, olha só, começou 8 horas, 9h15 termina. 9h15 termina. Começou 8h15, 9h15, no máximo 9h30 termina. Por quê? Porque, irmãos, tem aquele tipo de comunhão. Porque muita gente, irmãos, aqui acorda muito cedo. Tem gente que acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, o negócio de São Paulo aqui é terrível. Acorda muito cedo, 6 horas da manhã, e a pessoa já está cansada, já está querendo dormir para acordar, né? Nós temos um irmão aqui que ele nem está vindo, mas ele acorda 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, então ele vem muitas vezes, 3 horas da manhã, ele está vindo embora, já está pensando como vai acordar para trabalhar. Eu fui numa célula, eu vou cantar os causos, né? Fui numa célula, irmãos, maravilhosa célula. Sabe que ela terminou a célula? 11 horas da noite. A ministração, não foi nem o lanche. A ministração, 11 horas da noite. Eu chamei o supervisor e falei assim, irmão, mas foi uma célula maravilhosa. Irmãos, mas foi muito gostoso. Só que eu falei assim, ó, eu não voltaria mais. Porque a célula, irmãos, deixa eu falar para você, são detalhes. Você pensa assim, não, mas, irmãos, detalhes as pessoas não veem mais. Porque é muito prolongado. Então assim, foi maravilhoso? Foi. Mas é cansativo. E a pessoa não volta mais porque ela tem que acordar cedo. Ela tem que cuidar das crianças. Irmãos, tem tanta coisa para acontecendo. Então você tem que saber o seguinte. Você tem que fazer a célula. Irmão, já viu novela? Novela quando você está querendo gostar. A seguir sendo nos próximos capítulos. Você tem que deixar aquele gostinho de quero mais. Não é? Está ali aquela coisa gostosa. Irmão, vamos ficar de pé agora, vamos orar. É assim, irmão, tem que ficar assim. Não estou dizendo para você fazer muito rápido, mas você não pode ser muito prolongado, porque, irmãos, se você for muito prolongado, então muitas vezes é melhor você cantar um hino só, né, para deixar teu mover no final, é melhor então você tem que saber trabalhar ali. Outra coisa, tem muita gente na célula, você pode fazer, a primeira pergunta você pode fazer com todo mundo, na segunda você pode fazer aberta, quem gostaria de responder, aí você pega, né, você ganha tempo também para fazer todas as perguntas. Você não precisa fazer com todo mundo. A primeira você faz com todo mundo. Na segunda, você deixa aberto. A terceira, deixa aberto. Vê lá quem vai responder. Na quarta, você também deixa aberto. E aí todo mundo também participa. Amém? O que é pergunta direcionada? Em sua opinião, Vanderlei. Celso, em sua opinião, é direcionada. Aberta, foi, irmão, vou fazer a pergunta, quem quiser responder, responde. Aí eu deixo. Só tem que tomar cuidado, porque essa pergunta aberta, a pessoa mais tímida não responde. Geralmente é o mais falador, né? É o mais falador. Então eu não gosto muito da pergunta aberta, porque geralmente o mais pacato sai mudo. Ele entrou mudo, entrou calado, sai mudo, né? Então ele não vai falar. A pergunta direcionada é bom que a pessoa vai responder. Agora, outra coisa também importante, irmãos. Nunca começa a pergunta pela pessoa que é visitante. Porque a pessoa não sabe, não veio para o culto, não conhece nada. O meu visitante aqui, vou começar por ele. O cara fala, meu Deus do céu, o que eu... Irmão, dá desespero, né?
Começa, irmãos, para quem quer mais falador, para quem sabe responder melhor, não é? Porque senão, começa com quem já é mais, glória a Deus. E outra coisa, irmãos, não é para constranger as pessoas em perguntas, não é? Porque tem gente, irmãos, que está ali toda tímida, e aí, você quer pular, irmão? Não pode pular não, tem que responder. Não, irmão, misericórdia, deixa aí, né? Aí pula e todo mundo fica pulando, então vamos pular, né? E aí, muitas vezes, tem que tomar cuidado, tem que ter brincadeira, tem que ser alegre, mas você tem que tomar cuidado para você não constranger a pessoa. E a pessoa se sentir envergonhada, ela nunca mais volta. Então, assim, ó, não tem certo e errado, não tem certo e errado, se você quiser responder, você responde, não é? Se você quiser também passar, também, fica à vontade. Irmãos, deixar a pessoa, tem gente que ele quer só, se ele sentir que ele pode participar sem responder, irmãos, e tem hora que ele está, tem pessoas e pessoas, irmãos. Então, o líder tem que saber o seguinte, não violar as pessoas, porque muitas vezes ele é tão extrovertido, mas tem gente que é muito tímida. Tem gente, irmãos, que muitas vezes para ele abrir a boca é um sacrifício. Glória a Deus. Então, irmãos, a duração da célula é muito importante, 1h15 no máximo. Começou 8 horas, 9 horas, 9h15. Começou 8h15, 9h15, 9h30 no máximo. Por isso que se terminar muito tarde, fica ruim também. Então essa célula aqui terminou muito tarde, 11 horas da noite. Eu chamei o esposo e falei, eu não voltaria mais, porque foi muito maravilhoso, mas é muito tarde para mim. Eu já saí de lá mais de meia-noite. Então, se coloca no lugar das outras pessoas. Se for uma célula mais curta, irmãos, as pessoas vão embora felizes, vai ter o tempo do lanche, e aí, irmãos, as pessoas vêm voltando, porque olha só, a célula é toda semana, não é uma vez só, é toda semana, glória a Deus. 9, a importância do lanche depois da célula. Irmãos, o lanche é o charamanai, o lanche é a cereja do bolo. Então, e faz parte da célula. Acabou, irmãos, eu fiquei muito chateado que quarta-feira eu tive que sair correndo da célula porque eu tinha oração aqui na igreja. Então, sei mais cedo, porque nós estamos em oração até dia 31, nos 21 dias de oração. Oração em jejum. Então, nós estamos em oração aqui na igreja das 22 às 23. Então, eu tive que sair correndo, irmãos, porque era meu compromisso. Mas eu queria ficar lá. Depois eu fiquei sabendo que chegou mais comida ainda lá. Aleluia, glória a Deus. Aí que eu queria ficar mais ainda. Então a importância do lanche, irmãos, o lanche é onde? Nós vamos conversar, nós vamos falar, nós vamos bater papo, vai ser uma bênção. E por último, a importância da casa e do anfitrião. Então olha só, irmãos, o portão, aquele portão que fica fechado, que é lá longe, ninguém consegue, não tem chave, não consegue abrir, e dificulta as pessoas. Outra coisa, iluminação, importante ter uma iluminação boa. Outra coisa, cadeiras, não é culto, então tem que ser cadeiras ao redor, todo mundo olhando, o líder sentado também, porque ele não está pregando, sentado. Outra coisa importante, animais presos, irmãos. Tem gente que tem medo de cachorro. A pastora Cristiana tem medo de cachorro. O Zuki não, dos outros cachorros tem. Ela tem medo. Então, nós tivemos uma célula uma vez que acho que tinha uns 4, 5 gatos e uns 3, 4 cachorros. E aí, irmãos, o irmão ministrando a folha assim, o gato pulou na cabeça dele. Quando eu vi aquilo lá, eu achei engraçado demais. O gato pulou na cabeça do líder. Né? Então é importante, irmãos, quem tem animal, muitas vezes você ama os teus animais, e eu amo o animal também, mas tem gente que tem medo, tem gente que assusta, então você tem que empreender, deixar ali na... E outra coisa importante também é o anfitrião ter uma boa recepção. Quando chegar, ele é o dono da casa, então ele receber bem, porque isso, irmãos, faz toda a diferença, sim ou não? Você é muito bem-vindo. Tem gente que até constrange a gente quando chega na célula, tão bem que atende a gente. Glória a Deus.